Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo em uma das estruturas mais importantes para a gestão da produção, o MRP2. E vamos focar nos seus três pilares, o S&OP, o MPS e o MRP. Para entender como essa hierarquia consegue transformar o caos de uma fábrica em um sistema totalmente controlado. Para começar, vamos pensar numa analogia simples. Imagina planejar uma bacalhada. A gente precisa saber qual é o prato final, claro, mas também todos os ingredientes e, principalmente, o momento exato de preparar cada coisinha. Uma fábrica, no fundo, segue exatamente a mesma lógica. Só que, claro, numa escala gigantesca, com milhares de ingredientes e passos. Para a gente entender como tudo isso se encaixa, vamos seguir o fluxo de informação, sabe? Do nível mais estratégico, lá no topo, até o menor detalhe, lá na base. Esse vai ser o nosso mapa para deixar tudo bem claro. Bom, toda grande solução nasce para resolver um grande problema, certo? E no mundo da manufatura, o desafio é imenso. É exatamente este o problema que os sistemas de planejamento, como o MRP2, foram criados para resolver. Pensa só, tentar gerenciar milhares de peças diferentes, com prazos de entrega diferentes, pedidos de clientes, só na intuição, é impossível. O volume de informação é tão absurdo que sem uma estrutura, sem um sistema, o resultado é sempre o mesmo. Falta material, sobra estoque e, no fim das contas, o caos total. E para colocar ordem nesse caos, a gente começa por cima. O processo todo tem seu ponto de partida lá no topo da organização, com planejamento de vendas e operações, o famoso S&OP. O S&OP é tipo a ponte que conecta a estratégia da empresa com a execução no dia a dia. É o processo que garante que o pessoal de vendas, de marketing, o financeiro e a produção não estejam cada um correndo para um lado, mas sim que estejam todos remando na mesma direção. Aqui no S&OP, a conversa é macro. Ninguém está discutindo um parafuso específico. O papo é sobre o rumo do navio. As decisões são sobre famílias de produtos, mercados, capacidade de produção, tudo para garantir que a empresa inteira esteja alinhada com os objetivos de longo prazo. Ok? Então o S&OP definiu o rumo estratégico. E agora? Agora a gente precisa pegar essa visão e transformar num plano de ação bem concreto. E é aí que entra o Plano Mestre de Produção, ou MPS. O MPS basicamente responde àquela pergunta fundamental. Tá, legal. Mas na prática, quais produtos acabados a gente vai fabricar, quanto de cada um e quando? Ele pega o plano agregado do S&OP e transforma num cronograma de produção bem específico. E aqui, olha, fica super clara essa transição do estratégico para o tático. Lá no S&OP, a gente fala da família lapiseiras. Já aqui no MPS, a gente especifica. Vamos produzir 1.000 unidades da lapiseira modelo P207 na semana 3. A granularidade muda completamente. Na prática, um MPS tem essa cara aqui. É um cronograma simples, direto e acionável. A partir desse momento, esse número, essas 1.000 unidades da P207, vira o gatilho que vai disparar todo o resto da cadeia de produção e de suprimentos. E agora sim, a gente chega na sala de máquinas de todo esse sistema, o planejamento das necessidades de materiais, o MRP. É aqui que a mágica acontece. O sistema pega aquele cronograma do MPS e faz o que a gente chama de explosão. Ele desmembra o produto final em todos os seus componentes e calcula exatamente o que, quanto e quando cada pecinha precisa estar disponível, nem antes para gerar estoque, nem depois para não parar a produção. E para fazer esse cálculo todo, o MRP depende de uma coisa fundamental, a lista de materiais. Ela é a espinha dorsal, a receita do bolo do produto. Ela mostra cada componente, subcomponente, tudo. Sem ela, o sistema estaria completamente perdido, sem saber quais ingredientes usar. Certo, mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Cada peça tem um tempo diferente de produção ou de entrega. Se a montagem final é na semana 20, a gente não pode simplesmente pedir tudo na semana 19. Como é que o sistema resolve esse quebra-cabeça? E essa linha do tempo aqui é genial para entender a lógica. O MRP é inteligente, ele trabalha de trás para frente. Ele pega a data de entrega final e vai calculando, com base no tempo de cada etapa, o momento exato de começar a produzir ou de fazer um pedido. Aqui a gente vê a matemática funcionando. O plano de produzir 1.000 lapiseiras lá na semana 16 gera uma necessidade de 4.000 unidades de grafite. E o MRP faz esse cálculo para cada um dos milhares de componentes em todos os níveis da estrutura do produto. É um trabalho gigante. Um sistema tão preciso, tão detalhado, é extremamente poderoso. Mas, como tudo na vida, ele tem um ponto fraco, uma grande vulnerabilidade: dados de má qualidade.
Para essa orquestra toda tocar afinada, a precisão dos dados é tudo. A qualidade tem que ser altíssima. Porque um único errinho no sistema de estoque, por exemplo, pode criar um efeito cascata terrível. Compras desnecessárias, falta de material crítico e, no pior cenário, a linha de produção inteira parada. E olha, essa citação aqui do material original resume tudo. Se o sistema acha que tem uma peça em estoque, mas na verdade não tem, é fatal. A produção simplesmente para, não tem negociação. Bom, a gente viajou por todos os níveis, né, do estratégico ao operacional. Agora vamos juntar todas as peças e ver o verdadeiro poder que essa estrutura hierárquica consegue entregar. É como um funil mesmo. Lá em cima, o S&OP define a direção geral. No meio, o MPS transforma isso num plano tático, específico. E na base, o MRP executa esse plano nos mínimos detalhes. É essa hierarquia que garante o alinhamento total. No fim das contas, é isso que garante que a decisão tomada lá na sala da diretoria esteja sendo executada, parafuso por parafuso, lá no chão de fábrica. É a ferramenta que transforma um ambiente de produção complexo e caótico num sistema coordenado, eficiente e, acima de tudo, controlado. Então, o que a gente tira de tudo isso? Essa estrutura do MRP2 oferece um controle incrível, mas, ao mesmo tempo, essa rigidez do planejamento levanta uma questão importante: e a agilidade? No mercado que muda o tempo todo, como esse sistema se compara a filosofias mais flexíveis como o just-in-time? Bom, essa é uma ótima reflexão para a gente levar. Valeu por acompanhar a gente nessa análise.